Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura da Bíblia, onde a gente vai mergulhar na presença de Deus, na que a palavra de Deus para nos apresentar. Seja muitíssimo bem-vindo, que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus, que a glória dele venha sobre ti, que o Espírito Santo nos marque de forma sobrenatural. Bom dia para todo mundo que está chegando, bom dia para você aí, ó, independente de onde você estiver, que cidade, que nação, que país você estiver. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dando um oi para todo mundo. Já clica nesse aviãozinho, porque hoje o dia é especial. Na verdade, eu já quero de imediato que você escreva aqui que motivos você tem para louvar o Senhor. Que motivos você tem para celebrar o Senhor. Escreve aí de alguma forma. Escreve. Que motivos você tem hoje para louvar a Deus. Estamos no dia 40, 40º dia de leitura. Aplaudamos ao Senhor, que coisa maravilhosa, gente. 40 dias lendo a palavra de Deus. Que motivos você tem para louvar Ele? Escreve aí que a gente vai poder celebrar Deus junto. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. 40 na Bíblia, gente, é um número de transição. Então estamos aqui para agradecer, ó. Tem muita gente agradecer pela vida, pela minha vida, pela vida. Tem gente escrevendo aí, Deus te abençoe em nome de Jesus. Celebremos a Deus pela vida, a minha alegria vem do Senhor. Que motivo você tem de gratidão hoje? Motivo de não me abandonar, é isso aí. Louvor pela família linda que eu tenho. Alguém está escrevendo assim, motivo, ele me amou primeiro. Isso, muito bem. Estou viva, isso mesmo. Ele deu a nosso fôlego de vida. Que motivo você tem para celebrar o Senhor? Pelo que ele é, eu sou apaixonada por ele, alguém escreveu, é isso aí, pela família, várias pessoas escrevendo. Que motivo você tem de celebrar? Outro está dizendo que eu levantei da cama, exatamente, veio o fôlego de vida sobre você, pelo respirar, pela minha família, pela saúde do meu filho, pela vida e pela família. Vamos celebrar a Deus. Hoje é um dia de celebração, chegamos no dia 40 da nossa leitura bíblica. Deus é maravilhoso, minha vida, alegria, família, eu estou feliz com Jesus, pelos livramentos que eu vivi. Deus é fiel, gente. Quantos motivos nós temos para celebrar? Quantos motivos nós temos para agradecer? Ele é perfeito, por me resgatar e assim vai. Pegue a palavra de Deus, porque hoje nós vamos começar a nossa leitura, talvez num dos livros que é o mais conhecido da palavra. Muitas casas que você vai, muitas repartições comerciais, muitos hotéis que você fica, às vezes você encontra em algum local uma Bíblia aberta e normalmente essa Bíblia está aberta neste livro que nós vamos começar a estudar hoje. Estou falando do livro de Salmos. O livro de Salmos é um dos livros mais conhecidos de toda a Escritura. Na verdade, há pessoas que nem são cristãos ou nem são próximos da Bíblia, mas conhecem pelo menos alguns salmos. Se mencionar algum salmo, a pessoa pode falar, eu conheço esse salmo, já ouvi falar isso em algum lugar. Então, o livro de Salmos é muitíssimo conhecido. E veja que interessante essa coincidência de Deus para nós, porque o livro de Salmos vai começar a ser lido justamente no dia 40. 40 é o número bíblico de transição para coisas novas. 40 foi o tempo que o povo ficou no deserto, perambulando até chegar na terra prometida. 40 foram o número de anos que a maioria dos reis reinou. A gente já leu o período dos reis aqui em Israel e Judá. 40 é o número de dias que Jesus ficou no deserto sendo tentado. 40 é um número bíblico de transição. 40 dias e 40 noites Elias caminhou com a força de um alimento até se encontrar com a presença de Deus novamente. 40 é um dia de transição, é um dia de coisas novas. E nós vamos começar então hoje lendo o livro de Salmos. O livro de Salmos, vamos falar um pouquinho sobre ele? Pega um papel e uma caneta, porque eu vou falar algumas coisas sobre o livro de Salmos que é melhor você anotar aí. O livro de Salmos, queridos irmãos e irmãs, ele tem 150 salmos. E nós vamos estudar esses 150 salmos em 11 dias de devocionais. Então, 11 dias aqui nós vamos estudar os 150 salmos. Evidente que cada salmo de verdade daria uma live, porque ele é muito rico em tudo que a gente pode estudar. Então a gente vai passar nos pontos mais importantes de alguns salmos. Vamos falar um pouquinho sobre a circunstância, o contexto de cada salmo. Então vamos nesse mergulho aqui nesses próximos 11 dias, não perca de jeito nenhum. Quero te incentivar, inclusive, a convidar pessoas. É muito evangelístico estudar os salmos. Então fala assim, olha, mesmo que você não esteja fazendo, conheça um pastor, conheça alguém que faz estudo bíblico e nós vamos nesses próximos 10, 11 dias estudar o livro de Salmos. Então convida alguém.
Manda essa live para alguém, para a gente junto estudar o livro de Salmos. Salmo, nós podemos chamar também de saltério. Vou te explicar o porquê. Em hebraico, na língua hebraica original que ele foi escrita, o termo é Sefer Tehillim, que significa livro de louvores. Lá na frente, houve uma tradução do Antigo Testamento para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, para que lá na frente, na época da Igreja Primitiva, no Império Romano, pudesse ler o Antigo Testamento, a língua grega era a língua oficialmente comum. Então se traduziu o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, para o grego. Na tradução Septuaginta, salmo significa psalmoi ou psalterium, que literalmente significa canções para ser lidas com acompanhamento de instrumento musical. Então os salmos, na verdade, não é o livro de Salmos, são os livros dentro dos Salmos. O Salmo, então, é um livro de louvor. É um livro para ser lido ao acompanhamento de instrumento, muitas vezes. São canções do povo. É tão maravilhoso o livro de Salmos, porque ele relata uma história de aproximadamente 1000 anos do povo de Israel. Nós vamos ver salmos que falam desde o Êxodo, do cativeiro, do rei Davi sendo perseguido. Nós vamos ver salmos que falam do retorno do cativeiro. Então, relata um período de aproximadamente 1000 anos do povo de Israel. E as canções que foram marcando essa história. Você deve ter uma canção que é marcante aí, canção que você lembra, sei lá, que você cantava ou meditava no dia que na época que teu filho ia nascer, quando você conheceu tua esposa, uma música que marca uma fase da tua vida. Salmos literalmente são para isso, são canções para serem lidas em adoração, muitas ao som de um instrumento musical. É algo que você não tem que fazer isso hoje, mas só para você entender a raiz dele. Os salmos podem ser divididos em vários tipos de salmos. Eu vou falar de alguns deles, que você pode anotar aí se você quiser. Por exemplo, nós temos, como eu acabei de falar, salmos de louvor e adoração. Nesses salmos de louvor e adoração, o nome do Senhor é entronizado, a soberania de Deus é reconhecida. Nos salmos de louvor e adoração, Deus é adorado por quem Ele é. É uma revelação dos seus atributos. Então, louvor e adoração, quem Deus é, não o que Ele faz. Isso é a essência da adoração. Senhor, eu te louvo por quem Tu és. Eu reconheço os Seus atributos. Existem salmos de lamento. Eles expressam a necessidade do homem de pedir socorro de Deus em determinada situação que eles atravessam. Eles clamam ao Senhor no momento de aflição. São salmos de lamento, salmos de clamor. Existem salmos, vai anotando aí, de ação de graças. Como o próprio nome diz, eles expressam agradecimento ao Senhor por bênçãos que Ele concedeu. Diferente do salmo de louvor e adoração, que eu estou falando dos atributos de Deus, independente se minha vida vai bem ou não, o salmo de ação de graças, ele é literalmente uma gratidão por algo que aconteceu na minha vida. Eu te louvo por isso, eu te agradeço por isso. Há os salmos que podem ser chamados de salmos de romagem, de romaria, salmos de peregrinação. São instruções aos peregrinos para buscarem ao Senhor durante a travessia. Muitos foram escritos no retorno do cativeiro e durante o cativeiro. São salmos para quem está subindo a Sião, voltando para reconstruir, salmos de romagem. Existem salmos que nós chamamos de salmos reais, ou salmos régios. Eles falam da realeza de Deus, da natureza real, da natureza de rei que o próprio Deus tem. É um paralelo muitas vezes entre a casa de Davi e a casa real do próprio Deus, onde Jesus Cristo vai ser rei. Então esses salmos, eles vão ser salmos messiânicos muitas vezes. O que é o salmo messiânico? É o salmo que tem a revelação do Messias. O que é Messias? Hamashi, o que é Messias em hebraico? É o ungido, o separado para uma missão. Isso é Messias. Quando a gente fala, você já deve ter estudado em algum lugar, Jesus é o Messias, Yeshua, Hamashia, Jesus é o ungido, Jesus é o separado para essa missão. Então nós vamos ver muitos salmos que são salmos messiânicos. Eles têm uma revelação do ungido de Deus, do Messias, daquele que viria a ser separado por Deus para uma missão específica. Também temos salmos que nós chamamos de salmos de sabedoria, salmos de sapiência. Eles trazem instruções quanto à vontade de Deus. Eles mostram muitas vezes o contraste entre o justo e o ímpio. Justo é aquele que está correto diante de Deus.
Ímpio é aquele que está vivendo em iniquidade, distante de Deus. Então sempre vai ter uma separação entre o justo e o ímpio, ou o reto e o ímpio. O reto é a mesma coisa que o justo, tá? Quando a Bíblia fala então de ímpio, ele está falando daquele que não tem aliança com Deus, que vive em iniquidade. Nesses salmos de sapiência, salmos de sabedoria, vai se mostrar então a recompensa de ser justo e a maldição de ser ímpio, o castigo de ser ímpio. Também existem salmos imprecatórios, nós chamamos. Espero que esteja anotando tudo isso aí, senão você vai poder ler depois, assistir depois com calma. Salmos imprecatórios são salmos onde o salmista invoca o castigo divino sobre os seus inimigos. Quando o salmista fala, Senhor, vem e põe a sua mão sobre os meus inimigos. São salmos imprecatórios. Tudo bem? Então eu falei um monte de salmos aí. Se você tem esse livro aqui, ó, Poéticos, eu estou resumindo aqui, ó, o que eu escrevi na introdução, tá? Então estou lendo aqui porque fica mais fácil, tá bom? Tá lá no teu livro. Se você tem esse livro e anotou tudo, tudo bem, você vai estar estudando mais, mas tá aqui, tá? Tá na introdução do devocional de hoje. Como eu te disse, então, o psaltério, o conjunto de canções, ele pode ser, inclusive, subdividido em livros. Então, o livro de Salmos são vários compilados de livros dentro de um grande livro. A gente pode ver 5 divisões, 5 subdivisões nos Salmos, que eu vou falar para você. A divisão número 1, o livro 1, dentro dos Salmos, vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E a característica é que a maioria desses salmos do livro 1 foram escritos por Davi. Alguns acham que tem salmos que foram escritos até por Asaf, Corá e até mesmo Moisés escreveu alguns salmos dentro desse livro 1. O livro 2 vai de Salmo 42 até o Salmo 72. São coleções de cânticos feitos pelos filhos de Corá, dos sacerdotes que escreveram os Salmos. O livro 3 vai do Salmo 73 ao Salmo 89. São cânticos de Asaf, o chefe dos cantores que reinava durante o reinado de Davi. O livro 4 vai do Salmo 90 ao Salmo 106. Muitos autores são citados, mas há salmos de Davi, salmos de Salomão e até mesmo salmos de Moisés. E o último livro que encerra os Salmos vai do Salmo 107 ao Salmo 150. A maioria foi escrito por Davi e nessa parte é o que nós chamamos de Halel, o termo que expressa o louvor, a raiz da palavra aleluia. Nós já falamos sobre isso. Aleluia, eu sou grato, eu celebro a Deus. Então já vimos os tipos de salmos, assim como vimos a subdivisão dos salmos em livros. Eu sei que é bastante conteúdo para você que está anotando aí. Certamente você vai ter que assistir depois, pausando talvez, parando um pouquinho, para você poder anotar tudo se esse é o teu interesse. Por último, antes de entrarmos no Salmos propriamente dito, eu quero falar sobre o estilo literário. Porque lembra que Salmos está dentro dos livros que nós chamamos de poéticos. O seu estilo literário é uma obra-prima. Cada salmo é uma obra-prima, são poesias. Na verdade, aqui não só poesias, são canções, são cânticos para que o povo pudesse se lembrar. Você lembra comigo que acabei de falar que músicas ou cânticos nos ajudam a fixar princípios, a trazer coisas à memória. Eu me lembro da minha época de estudante, ainda sou estudante até hoje, né? Mas na minha época de estudante, como os professores, às vezes, tinham professores que ensinavam musiquinhas para decorar fórmulas matemáticas, fórmulas da física, regrinhas da gramática. Existiam músicas para essa memória. Até hoje, existem professores que fazem essa prática, porque quando você tem uma canção, você se lembra mais fácil. Então, que estilo literário nós podemos encontrar em Salmos? O estilo literário da poesia hebraica utiliza muito do paralelismo. Você vai ver muitos paralelos sendo criados, que nós chamamos de rima de ideias. Tem paralelismos que são sinônimos e paralelismos que são antagônicos. Então, o que é o paralelismo que apresenta sinônimos? Você coloca uma frase e a próxima frase ou o próximo conjunto de frases reforça a ideia do que você acabou de dizer. Exemplo, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Estou falando do Salmo, esse é o Salmo 100, né? O Senhor é bom,
sua fidelidade dura para sempre, sua bondade dura para sempre, de geração em geração, sua fidelidade. Então, são paralelos que constroem uma progressão, são sinônimos. Mas há também paralelismos antagônicos, ou seja, cada trecho fala uma coisa diferente da outra. Quando a gente fala do ímpio e do justo e do ímpio, são ideias contrapostas em paralelo para uma reforçar a outra, uma mostrar o peso da outra. Quando a gente está falando de paralelismos, então, sinônimos, eu estou falando de paralelismos, ou que nós chamamos de paralelismos dísticos. Acabei de te mostrar o exemplo. Um vai fortalecendo o outro, que progride e a ideia vai sendo construída. Quando a gente está falando de paralelismos, então são dísticos construtivos, acabei de falar. Ou então são paralelismos antagônicos, eles falam palavras ou ideias opostas umas às outras. Te dando um rapidíssimo panorama, então, dos Salmos, nós vamos agora mergulhar efetivamente neles, tentando destrinchar e extrair o máximo que a gente puder de cada Salmo. Tudo bem? Eu, na minha Bíblia aqui, ó, e essa é minha Bíblia raiz, total, que eu não largo de jeito nenhum, olha lá. Você já viu que eu tenho o costume de anotar. Faça isso, pega uma Bíblia aí, escreva na própria Bíblia, coloca as progressões, ó. Às vezes eu anoto os dísticos, tá vendo? Para ver as progressões, estou em Salmo capítulo 1. Então, vamos nessa. Vamos mergulhar a palavra de Deus? Começamos então em Salmo capítulo 1. E a primeira palavra que começa Salmos é bem-aventurado. Bem-aventurado em sua raiz significa feliz, muito abençoado, muito favorecido por Deus. Então, qual o segredo de ser feliz? Qual o segredo da felicidade? Esse já poderia ser a capa do primeiro livro de Salmos. Qual é o segredo da felicidade? Qual o segredo para ser abençoado por Deus? Só uma palavra de um salmo já dá uma pregação. O que é ser bem-aventurado? Vou pregar sobre isso, hein? Se prepare. Estou escrevendo sobre isso. Vou pregar sobre isso. Bem-aventurado. Qual é o segredo para ser abençoado por Deus? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ponto 1. Então, primeira coisa para ser bem-aventurado, não andar no conselho dos ímpios. Ímpios é quem não tem aliança com Deus. O mundo tem os seus conselhos. O mundo tem os seus conceitos. Feliz é aquele que não anda nesses conselhos. Sabe aquela famosa frase, todo mundo faz, não tem problema nenhum. É senso comum, todo mundo faz. Eu não ando nesse conselho, você não anda nesse conselho. Nós somos fora desta curva. A gente vive uma contracultura e não anda na cultura do mundo. Então, sei lá, um exemplo. Todo mundo sonega, não tem problema. Todo mundo é um negocinho que todo mundo faz. Eu também posso fazer, senão eu não sobrevivo. Isso é conselho do ímpio. Ah, não. Todo namorado e namorada nessa vida moderna já tem uma aliança de marido e mulher antes mesmo de casar. Você entende o que eu estou dizendo aqui em códigos para as crianças que estão nos assistindo? Isso é conselho de ímpio. Ah, não, todo mundo conta uma mentirinha para ajudar. Isso é conselho de ímpio. Então o mundo tem os seus conselhos. O ímpio tem as suas culturas. Feliz é aquele que não anda neste conselho. Não se detém no caminho dos pecadores. Eu não paro para escutar os pecadores têm para dizer. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Só isso aqui já é uma live. Só isso aqui já é um manual de vida. O segredo da verdadeira felicidade. O que é ser bem-aventurado? O que é andar cheio de bênção que vem da parte de Deus? E olha o que ele está mostrando. 3 fases que nós não podemos vacilar. Primeiro, eu começo a escutar conselho dos ímpios. Eu estou só passando, daqui a pouco estou escutando. Ficou tão interessante que eu me detive no caminho. Eu parei para analisar o que os pecadores estão dizendo. Eu parei a minha caminhada, eu parei o que eu estava fazendo para eu escutar. Se tornou tão interessante que agora eu me assentei na roda dos escarnecedores. Este assentar significa conviver no meio dos escarnecedores. Achar que é normal viver no meio do escárnio. O escárnio é aquilo que afronta a aliança com Deus. Então não seja religioso. As pessoas leem um versículo, querem fazer de um versículo uma doutrina. Sei lá, o cara vira tão religioso que ele fala, olha, no meu almoço, no trabalho, eu só posso comer sozinho num canto que eu não posso me assentar na roda dos esclarecedores. Para de religiosidade, não é isso.
O próprio Jesus, quando veio, ele sentou nas mesas com doentes, prostitutas, enfermos, ladrões, cobradores de impostos, corruptos. Esse se assentar significa conviver na roda do escárnio. O que é isso? Como eu disse, uma live um salmo dá uma live. Escárnio é o que favorece o ambiente de iniquidade. Poxa, pastor, hoje está profundo, o que está acontecendo? O que é escárnio? O que favorece o ambiente de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o ambiente onde o pecado é normal. Então vamos lá, vamos tentar montar essa construção mental que eu estou fazendo com você. Pecar, todo mundo peca. O pecado simplesmente acontece. Só que o difícil do pecado é quando você passa a viver nele. Você está num ambiente onde o pecado se tornou normal. Isso é roda de escarnecedor. Porque escarnecedor é aquele que afronta a aliança com Deus, que zomba de sua aliança com Deus. Então você vai tropeçar às vezes, você vai cair, você vai ter falhas. O difícil é sentar-se na roda do escárnio. O pecado ficou normal. O pecado ficou fácil. O pecado ficou adequado. Isso é roda de escarnecedor. É nisso que você tem que olhar. Você sentar para almoçar com teu parente que não é cristão, você sentar na roda do trabalho para almoçar com os teus amigos de trabalho, na verdade é até uma ferramenta de evangelismo. Agora, sentar-se na roda do escárnio é conviver num ambiente onde o pecado é normal. Por exemplo, você já deve ter percebido, passado por situações, eu passo por elas direto. Eu, como vivo em tempo integral na obra, a maioria dos meus relacionamentos e amizades são do ambiente cristão, são pastores amigos, ovelhas queridas. Então eu estou o tempo inteiro em ambientes onde a gente fala sobre a presença de Deus. Só que eu também tenho pouquíssimos, alguns amigos, principalmente na roda esportiva, os caras que de vez em quando eu bato uma partida de tênis, que não são cristãos. E quando eles descobrem que eu sou pastor, às vezes você está numa rodinha e você chega e o cara fala um palavrão, ou fala uma besteirinha, o cara falou, pô, desculpa, não tinha visto que você estava aqui. Ele te pede desculpas, você já deve ter passado por isso. Isso é evidência clara de que as pessoas não enxergam em você alguém que faz parte de uma roda de escárnio. Se você é aquele que quando chega numa rodinha, o pessoal fala, olha, dá um xingo, olha para um homem, olha para uma mulher que está passando na rua e faz um comentário jocoso, e você está ali na roda rindo junto, isso é roda de escarnecedor. Você entende a diferença? Quando você chega, você não espalha a rodinha, você traz uma presença diferente para a rodinha. Então cuidado para não estar na roda que zomba da aliança com Deus. Cuidado para não ouvir o conselho dos ímpios, se deter prestando atenção no caminho do pecado e se assentar de vez na roda do escárnio. Não está falando de uma roda de pessoas somente. Talvez sozinho você pode estar na roda dos escarnecedores, porque você está tomando atitudes onde o pecado se tornou comum. O pecado é tão ruim sobre um homem e uma mulher de Deus que normalmente o que acontece, já que a gente está falando de pecado aqui, ok, um homem de Deus vai lá, caiu, cometeu um pecado. Chora, se arrepende porque o Espírito Santo convence, o constrange. Aí ele vem e cai de novo no mesmo pecado, chora de novo, se arrepende. Ele cai pela terceira vez no pecado. Ah, Senhor, o Senhor conhece minha fraqueza. Na quarta, quinta vez, já nem pedindo perdão está mais, já virou escravo desse pecado, está na roda do escárnio. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que não cai nesse caminho. São 3 fases, então nem escuta o conselho dos ímpios. Se você não escutar conselho de ímpio, ou seja, se você não escutar o blá 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 do mundo, você não vai sentar na roda do escárnio. Percebe que você não senta na roda do escárnio do dia para a noite? Você vai dando brechas, vai dando facilidades, vai se enfraquecendo. De repente, você escutou conselhos, começou a se deter no caminho, sentou na roda do escárnio. Não! Lembra que eu falei de dísticos, de conjuntos antagônicos? Então, primeiro ele vai falando, sentar na roda dos escarnecedores, se deter no caminho dos pecadores, andar no conselho dos ímpios. Agora ele vai para o contrário, lembra do antagonismo? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Esta lei, no original aqui, não é só a lei escrita. Esta lei também remete a estilo de vida. Então, antes, o seu estilo de vida está no Senhor. Ele medita no Senhor de dia e de noite. Meditar no original hebraico aqui é ter no seu pensamento, ter nas suas mãos, ter nas suas palavras.
Meu Deus do céu, ó, tem quase meia hora de live e eu estou no Salmo 1. Porque, meu Senhor, é muito rico. Então, ter na sua mente, ter na sua mão, ter nas suas palavras. Mente é a mesma coisa que coração. Então, meditar na lei do Senhor, ter estilo de vida com o Senhor é o que você faz com as tuas mãos mostra o seu estilo de vida de Deus. O que você tem no teu coração e tua mente mostra o teu estilo de vida de Deus. O que você fala mostra o seu estilo de vida de Deus. Inclusive, esse meditar dá a impressão de você falar em voz baixa. Sabe quando você está querendo ler um negócio, usar um negócio para memorizar mais fácil, para que o que você está falando fixe na sua mente? Inclusive, judeus ortodoxos, religiosos, que quando você vai em Jerusalém, no Muro das Lamentações, eles ficam lá lendo, quase que sussurrando assim a lei. A base é isso aqui, medite na lei do Senhor. Mas o meditar não é só falar palavras vãs. O meditar no original aqui, então, é o que você faz com as mãos, o que você tem na tua mente, coração, e o que você fala com os teus lábios, é o estilo de vida do Senhor. Meu Deus, que riqueza de salmo, Senhor Jesus. Este cara, este ser humano, que tem nas mãos, na mente e nos lábios, o estilo de vida do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Ele está falando para alguém que sabia o que é plantio. Ele sabe que uma árvore plantada junto às águas nunca vai faltar nutrição, nunca vai faltar vida, nunca vai faltar força, nunca vai faltar esperança. No devido tempo ele vai dar o seu fruto. Sua folhagem não vai murchar. Tudo que ele fizer será bem sucedido. Tudo que ele fizer prosperará. Lembra que ele está falando de dísticos antagônicos, de frases antagônicas? Então, primeiro ele começou falando do que acontece quando você se detém no caminho do pecado e o contrário, a bênção que você vai ter. Aí ele vai voltar agora para os ímpios. Os ímpios não são assim, versículo 4. São como a palha que o vento dispersa, ou seja, qualquer coisa o leva para um lado para o outro. Ele fica igual alguém que não tem raízes fixas. Sobra para um lado, vai para um lado, sobra para o outro, vai para o outro, sobra para o outro, vai para o outro. Vive sem raízes, vive sem plantio. Lembra que ele está falando de uma árvore plantada junto às águas? Agora ele está falando, e o que não tem raiz? Qualquer ventinho leva para qualquer lugar. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá. Plantado junto às águas. Esta é a nossa frase de hoje. Plantado junto às águas. Que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida enraizado junto ao ribeiro de águas. Porque tudo que nós fizermos vai prosperar. Bem-aventurado, o segredo da real felicidade. Em 30 minutos, porque um pouquinho menos em 20 aqui, porque a gente começou, minha primeira parte foi a introdução, em 20 minutos eu te descrevi o segredo da felicidade. Evangeliza alguém com isso. Fala assim, cara, você quer descobrir o segredo da real felicidade? Vou te dar, em 20 minutos posso te explicar. Faz o cara assistir esses 20 minutinhos aqui. Em 20 minutos eu quero te mostrar o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz. Ele continua mostrando agora o reinado régio. Ele vai falar de algo que está acontecendo com ele. Lembra que a primeira sessão de Salmos, livro 1, a maioria foi escrita por Davi, então Davi escreveu o Salmo 1, e no Salmo 2 vamos ver a mesma coisa. Mas agora nós vamos ver a natureza real, a natureza régia, a natureza de rei do próprio Deus, que se expressa no atual rei, Davi, mas na sua linhagem, Judá, na sua linhagem, raiz de Davi. Por que se enfurecem os gentios? Versículo 1 do capítulo 2. Gentil? Talvez fale, o que é gentil? Alguém que é muito educado? Tem nada a ver. Gentil é aquele que não é judeu. Aquele que na aliança aqui do Antigo Testamento está fora da aliança com Deus. Porque Deus havia escolhido Israel para si. Então o judeu é considerado aquele que tem aliança com Deus. O gentil não. Isso é o Antigo Testamento. Lá no Novo Testamento, Paulo fala, já não há diferença entre judeu e gentil, entre grego e romano, já não há mais diferença entre ninguém. Deus é um para com todos, ele é pai de todos. Mas estou te falando do Antigo Testamento, tá? Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs, fúteis, que não vão levar a lugar nenhum, isso que ele está dizendo. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido é Messias. Ungido é aquele que é separado para um propósito. Óbvio que ele está falando do ser ungido, ele mesmo, estão se levantando contra Davi, mas também pode-se ver um salmo messiânico, um salmo régio, está falando da realeza do próprio Messias, do próprio ungido. O que eles dizem contra o ungido? Rompamos os seus laços, sacudamos as suas algemas.
Só que olha o que acontece quando o ungido está passando por um ataque. Olha o tamanho de Deus. Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba dele. O Senhor está rindo do inimigo que está vindo contra você, dizendo, cara, ele acha que ele pode contra mim? É isso que ele está dizendo. Quando você está desesperado na terra debaixo de um ataque, o Senhor está rindo lá em cima, falando, meu Deus, daqui a pouco eu vou descer para julgar. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ele vai se manifestar. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte santo, Sião. Lembra que Sião é a cidade de Davi. Lembra quando Davi vai entrar em Jerusalém, os jebuseus não deixam entrar e ele acaba habitando na cidade de Davi, que é nas cercanias de Jerusalém, um pouco fora dos muros. Sião. Então está dizendo, eu estabeleci meu rei em Sião. Isso se aplica a Davi e se aplica ao próprio Messias, ao próprio Jesus Cristo. Proclamarei o decreto do Senhor, ele disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E olha a promessa que está sobre o Messias. Versículo famoso, versículo 8. Pede-me, te darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro você vai reger, você vai despedaçar como vaso de oleiro, você vai ter domínio, você vai ter poder sobre as nações. Agora, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, rendam-se perante Deus, porque o Senhor vai colocar sobre o rei supremo, o Messias, é um salmo real, o domínio. Então, por que os inimigos se levantam? Daqui a pouco Deus vai se levantar. Só você, então, tem aliança. Versículo 12. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Reconheçam quem Jesus é. É isso que o salmista está tentando dizer. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ele é o nosso refúgio. O Salmo 3 até o Salmo 6, na verdade, até o 7 eu posso dizer, até o 8, vai, até o 9, são salmos da categoria que nós chamamos de mismor em hebraico. O que é isso? Existem categorias de cânticos. Primeiro tem o salmo Shirim, que são cânticos que pode-se dizer sem instrumentos musicais, pode-se cantar a capela, por assim dizer. Tem os salmos Terrilim, que nós já vimos, que inclusive dá nome ao título Sefer Terrilim em hebraico. Terrilim são louvores que podem ser falados ou proferidos em alta voz. Mas mismor são instruções específicas para que instrumentos acompanhem. Então nós vamos ver os próximos salmos aqui. Lembra que Davi estabeleceu turnos de adoração no templo, a gente já leu isso. Então Davi está deixando agora o que vocês vão fazer enquanto vocês estiverem adorando. Vocês vão salmodiar. Salmodiar é cantar em adoração a Deus. Não em adoração somente, cantar pedindo auxílio de Deus, pedindo intervenção de Deus. Já te destrinchei os tipos de salmos no começo dessa live. Meu Deus, essa live hoje podia ter 5 horas e 14 minutos e não daria tempo. Então vou correr. Capítulo 3. Esse é um salmo de Davi, e olha que interessante. Esse salmo, historicamente, entende-se que ele escreveu quando fugia de Absalão, seu filho. Você lembra na história que Absalão se levanta contra ele e Davi foge para não ter que lutar contra seu filho? Então é um salmo escrito na adversidade, não é um salmo escrito no palácio, na festa, na alegria do banquete. É um salmo escrito na guerra. E olha o que ele escreve. Senhor, versículo 1. Lembra que é um mismor, é um salmo que foi feito para ser lido enquanto se tocava um instrumento, enquanto se salmodiava. Senhor, como se tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, não há salvação em Deus para ele. Sentenciaram, julgaram, disseram que não há mais salvação. Porém, olha os antagonismos. Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és aquele que exalta a minha cabeça. Lembra que é uma música com instrumento. Então pensa no instrumento cantando. Eu jamais vou usar cantar essa hora da manhã aqui, mas pensa. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. Ele do seu santo monte me responde. Eu estou vivendo perseguido. Estou debaixo de perseguição. Sei lá se Absalão pode me pegar, mas olha o que ele diz. Deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu falei de palavras de gratidão e muitos falaram, porque eu acordei. Olha que lindo esse salmo, gente. Deito e pego no sono. Acordo, o Senhor me sustenta. Tem outros salmos que falam, em paz me deito e logo pego no sono. Mas é isso aqui, eu deito e pego no sono. Então, você que acordou agora aí, não sei como foi tua noite, mas nunca mais perca a noite em preocupações, em dúvidas, com a tua mente girando 360 sem você conseguir parar. Não, deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo.
dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu estou cercado, mas eu deito e pego no sono. Você entende a segurança do salmista? Eu estou cercado. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, versículo 7. Pois feres no queixo os meus inimigos, e aos ímpios quebra os seus dentes. O Senhor vai se levantar para ferir o inimigo que vem contra mim. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Que declaração de fé no meio da guerra. Por isso que é interessante conhecer os contextos. Então, agora você lembra, você está comigo aqui há 40 dias, você lembra como ele fugiu de Absalão, e ele fugindo e escrevendo, olha eu fazendo aqui com a caneta, fugindo e escrevendo, Senhor, muitos se levantam contra mim, eu estou cercado, muitos estão dizendo que não há salvação para mim em Deus mais, mas Tu és o meu refúgio, Tu és o meu escudo, eu me refugio em Ti, o Senhor vai levantar minha cabeça de novo. Ah, que salmo lindo, eu deito e durmo no meio da perseguição, porque o Senhor me sustenta. Agora o próximo salmo, mais uma vez, ele manda para o mestre de cântico para ser tocado com instrumento de cordas. São instruções que ele está fazendo para o povo que começar a adorar. Responde-me quando clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia tens me aliviado. Como é maravilhoso ver quantos salmos foram escritos no ambiente de guerra. Então a guerra que você enfrenta hoje vai gerar nos teus lábios louvor e não murmuração. Vai gerar nos teus lábios adoração. Você está plantado junto às águas. Plantado junto às águas. Nossa frase de hoje. Senhor, me escuta. Tem misericórdia de mim. Versículo 1 do capítulo 4. Ouve a minha oração. Homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Vocês estão me perseguindo. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos, não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. De novo ele está falando de você dormir em tranquilidade. Deita, põe a cabeça no travesseiro e consegue dormir porque você tem paz. É isso que ele está dizendo. Meu Deus, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós o teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria dos meus inimigos, quando lhes há fartura de cereal e no vinho. Olha lá o versículo 8, que acabei de falar para você. Em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Tem umas coisas que são tão fortes, eu fico até meio emocionado aqui, porque é muito maravilhoso isso. Gente, minha avó já falecida, mulher de Deus abençoadíssima, uma intercessora abençoada demais. Até os meus 16 anos de idade, a gente dividia o mesmo quarto. E como eu tenho vivo na minha memória, todos os dias da minha vida enquanto criança e adolescente, todos os dias, na hora de dormir, minha avó, que mal sabia ler, ela chegava do lado da minha cama e falava, Felipe, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Todos os dias. Ela me imputou na minha memória, na minha mente e no meu espírito a segurança de dormir na presença de Deus. Em paz me deito, logo pego no sono, o Senhor me faz repousar em segurança. Meu Deus, que salmo maravilhoso. Ele continua mostrando agora ao mestre do cântico para ser tocado com flautas. Então, são instruções que ele está dando. Então, primeiro, os de cordas. Olha como devia ser lindo, meu Deus do céu, a adoração. Os instrumentos de cordas toquem isso. Em paz me deito, logo pego no sono. Agora as flautas vão cantar isso. Versículo 1 do capítulo 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é quem imploro. De manhã, hoje, olha como o dia começa. De manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Meu Deus do céu, que precioso é ler o livro de Salmos. Olha como o nosso dia está começando. O salmista está dizendo, de manhã, Senhor, eu apresento diante de Ti a minha voz. Eu apresento diante de Ti e espero em Ti. A cada manhã faça isso. Olha que lindo, meu Senhor. O salmista acabou de dizer, primeiro, à noite, em paz me deito, logo pego no sono. O Senhor me faz repousar em segurança. De manhã, Senhor, acordei, eu apresento diante de Ti minha oração e espero. De manhã até a noite, eu tenho a Tua presença. Enquanto eu durmo, eu tenho a Tua segurança e presença. Quando eu acordo, eu apresento diante de Ti e espero. Meu Senhor Jesus, pois Tu não és Deus que se agrade de iniquidade, contigo não subsiste o mal. O mal não está
em ti. Os arrogantes, versículo 5, não permanecerão contra a tua vista. Arrogante, lembra, que é o ímpio, que é aquele que não tem aliança com Deus. Arrogante é aquele que resiste à presença de Deus. Aborrece todos que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, eu entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Eu vou viver uma vida de adoração. É isso que ele está dizendo. A cada manhã eu apresento a ti. Meu Deus, estou assistindo uma presença de Deus aqui, meu Senhor Jesus. A cada manhã eu apresento a ti e aguardo. A cada manhã eu me prostro diante de ti. Senhor, versículo 8, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Endireita, Senhor, prepara você o caminho. Eu tenho adversários, mas prepara o Senhor o caminho. Porque os adversários, versículo 9, não têm sinceridade nos teus lábios. O seu íntimo é todo de crimes. Sua garganta é um sepulcro aberto. Com língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita as suas muitas transgressões. Então, se você está passando por lutas aí, não é novidade. O salmista já passava por muitas, mas olha que ele está mostrando aqui. Cara, eu durmo em paz. O Senhor é minha segurança. Eu acordo, apresento minha causa diante de Deus e só espero. Eu me prostro e adoro. Sabe o que eu faço enquanto estou sendo perseguido? Versículo 11. Mas regozijem-se, alegrem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque o Senhor o defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, como escudo o cerca de benevolências. Escudo na batalha, escudo no meio da guerra, é o nome do Senhor. Senhor Jesus, que coisa linda. Capítulo 6, vamos até o 12 hoje, vou correr, é porque é rico demais, faltam 15 minutos, vai dar tempo. Mais outro salmo para ser lido ou para ser cantado junto com instrumentos de cordas. Aqui, ó, na minha Bíblia tem até as indicações aqui, para ser tocado com instrumento de 8 cordas em tom de oitava. Vê se Davi era top na música. Então, Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, os meus ossos estão abalados. Então ele está falando de uma guerra que está chegando até no físico dele. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, eu clamo a ti. A minha alma está profundamente perturbada. Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Salva-me pela tua graça, pelo favor que eu não mereço. Da onde que Davi está tirando essa revelação, gente? Pois na morte não vai ter recordação de ti. No sepulcro, quem vai te dar louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites o que eu faço é nadar no meu leito. As minhas lágrimas são... Nas tuas lágrimas eu me afogo. Nas minhas lágrimas eu me afogo. Vê se ele está passando por uma luta. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa dos meus adversários. Apartai-vos de mim os que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, sejam cobertos de vexame. Você percebe como a Bíblia é rica, gente? Na verdade, ler o livro de Salmos deveria ser uma prática do cristão todos os dias. Você imagina você acordar lendo um salmo desse? Senhor, se levanta, eu estou só chorando minhas lágrimas, meu Deus do céu, estou nadando nas lágrimas aqui, mas eu sei que o Senhor me ouviu, eu sei que os meus inimigos vão ser julgados, eu sei que o Senhor escutou a minha oração. A palavra nos alimenta, gente. De novo, ele está mostrando como Deus defende o justo contra o ímpio. Senhor Deus meu, versículo 1 do capítulo 7, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e me livra, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo em mim quem livre. Eu estou passando perseguições profundas. Senhor, meu Deus, se eu fiz aquilo do que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se eu paguei o mal com quem estava em paz, se eu persiga o inimigo da minha alma e alcance-a, espezinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então é um salmo que ele pede justiça contra ele mesmo. Lembra que o justo está tranquilo? Senhor, vem julgar. Se eu fiz o que é errado, vem julgar, porque ele sabe que está correto. Levanta-te, Senhor. Mostra a tua grandeza, versículo 6. Desperta-te em meu favor. Versículo 7. Reúnam-se ao redor de ti os povos, porque o Senhor julga os povos. Segundo a minha retidão, julga-me, Senhor. Segundo a integridade que há em mim. Pouquíssimas pessoas podem pedir isso, hein, Senhor? Segundo a integridade que eu carrego, me julga. É isso que ele está falando, Senhor, pode me julgar. Deus é o meu escudo. Ouvimos várias vezes, porque ele está na guerra. Na guerra, o soldado
andava com escudo para protegê-lo dos dardos, protegê-lo das setas, para ser a sua arma para a batalha também. Então Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco está pronto. Já preparou as suas setas inflamadas. O ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia, deu luz à sua mentira, abre uma profunda cova e ele mesmo vai cair na cova que fez. Meu Deus, que declaração maravilhosa. A sua malícia vai recair sobre a sua cabeça. Sua própria mioleira vai descer a violência. Eu, enquanto isso, vou render graças ao Senhor, versículo 17. Segundo a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ele continua mostrando agora a glória divina que vem sobre o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Porque expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos, das crianças de peito, levantou força por causa dos seus adversários. Para o inimigo ficar mudo, o vingador também. Então ele vai mostrar o tamanho de Deus na guerra. Quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que você estabeleceu, quem é o homem para que você se lembre dele? E o filho do homem para que você o visite? Senhor, o Senhor é tão grande, mesmo se o Senhor se lembra de mim. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Gente, o apóstolo Paulo vai ter essa revelação lá em Colossenses, que ele, podendo ser Deus, não teve usurpação ser como Deus e se diminuiu. Só que o salmista Davi está vendo, muito antes, falando, Senhor, o Senhor é tão grande, seu assento está lá nas alturas. Mas mesmo assim o Senhor se fez menor do que um pouco menor do que Deus e foi coroado de honra na terra. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, os seus pés sobre tudo, ovelhas, bois, animais do campo. Senhor, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. O Salmo capítulo 9 é uma verdadeira obra de arte, porque é o salmo que nós chamamos de acróstico. Nós vamos ver alguns assim. Acróstico é quando cada trecho de estrofe, cada dístico, cada trecho de estrofe constitui uma letra do alfabeto em crescente. Então, é como se eu escrevesse um poema em português, onde cada estrofe começa, a primeira começa com a letra A, a segunda com a letra B, a terceira com a letra C, a quarta com a letra D, e assim vai, assim sucessivamente, para mostrar no estilo de escrito uma progressão. Esse salmo foi escrito assim no original, um acróstico do alfabeto hebraico. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque o Senhor sustenta o meu direito, a minha causa. No teu trono te assentas e julga retamente. Repreende as nações, destrói o inimigo, lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. O inimigo passa, os impérios passam, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Meu Deus, que lindo ver isso, gente. Os impérios passam, os homens passam. A gente já teve, ao longo da história, já tivemos Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Persa, Império Romano, Império Grego, já vimos tantos impérios que nem existem mais. Mas o seu trono subsiste para sempre, o seu trono é eterno. O Senhor, versículo 9, é o alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Alto refúgio é como se fosse uma torre forte. Havia nas plantações uma torre que a pessoa podia subir para se refugiar de um predador e para olhar também se vinham ataques contra o seu campo. Ele está dizendo, o meu alto refúgio é o Senhor, ele não está no mesmo nível de guerra que eu estou enfrentando, eu preciso subir a ele, eu preciso ir a ele nas horas de tribulação. O Senhor é rico demais isso aqui. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque o Senhor, versículo 10, não desampara os que te buscam. Então, permita-me te fazer um convite, é o que o salmista está dizendo, cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, sobe no alto refúgio, vamos cantar louvores ao Senhor. As nações vão se afundar nas covas que elas mesmas fizeram. Senhor, faz conhecido o teu juízo, pois o necessitado, olha o versículo 18, não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não vai se frustrar
perpetuamente. Levanta-te, Senhor, que não prevaleça o mortal. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que elas não passam de mortais. O Senhor é eterno. Os ímpios vão ser derrubados. E o salmista faz um pedido ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Senhor, por que te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação? Então, ele é genuíno que ele está dizendo. Por que às vezes na hora da luta parece que Deus está distante? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. O perverso se gloria na cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor. O perverso na sua soberba não investiga. Diz que não há Deus nas suas cogitações. São prósperos os seus caminhos todo o tempo. Parece que ele está indo bem. Os ímpios estão indo bem. Lá no seu íntimo ele diz, o ímpio, versículo 6, jamais serei abalado de geração em geração. Nenhum mal vai vir sobre mim. Imagina. Ele coloca tocaia nas vilas, torcidos inocentes nos seus lugares, fica emboscada como leão na sua caverna. Senhor, parece que o ímpio está andando sem ser punido. Ele diz no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto, nunca vai ver isso que eu estou fazendo, vai dar tudo certo. Então, olha o clamor do salmista. Senhor, versículo 12, levanta-te, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa, que não existe Deus? Senhor, quebranta o braço do perverso, do malvado, esquadrinha sua maldade, até nada mais achares. Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. O Senhor vai fortalecer o coração daqueles e lhe acudirás para fazer justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Penúltimo salmo de hoje, Salmo capítulo 11, lembra que eu estou falando do refúgio? A torre onde nós podemos subir? No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Por que eu estou fugindo para ficar isolado? Eis que os ímpios armam um arco, dispõem as suas flechas na corda, estão à oculta para dispararem contra nós. Ora, destruídos os fundamentos, o que vai poder fazer o justo? Eu vou atacar os seus fundamentos. Essa é a estratégia da guerra do inimigo. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Seus olhos estão atentos. Suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Faz chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos vão contemplar a sua face. Davi vai escrever um salmo dizendo, socorro, Senhor! Parece que não sobrou homem piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Estou no Salmo 12. Falam falsidade uns com os outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Meu Deus, você está perguntando assim, meu Deus, será que Davi trabalha no mesmo lugar que eu? Será que Davi está na mesma escola que eu estudo? O que está acontecendo? Davi está dizendo, do meu lado só tem gente falsa. Do meu lado só tem bajuladores com coração fingido. Corte, Senhor, os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem será Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres, dos gemidos necessitados, eu vou me levantar agora, diz o Senhor. Eu porei a salvo quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras, refinadas em cadinho de barro, depuradas 7 vezes são construídas. Sim, Senhor, tu nos guardarás de geração em geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando os filhos do homem, a beleza é exaltada. Gente, como é bom começarmos a mergulhar no saltério. Plantado junto às águas. Essa é a nossa frase de hoje. Você percebeu que o nosso desafio aqui vai ser condensar em 1 hora 14 salmos. Porque cada um dele é uma live. Cada um dele é um livro. Cada um dele é uma pregação. Mas que maravilhoso nós podemos aprender hoje. Tem esse hábito. Leia a palavra de Deus, Salmos. Então, plantado junto às águas. Em paz me deito. Logo pego no sono, porque o Senhor é minha segurança. A cada manhã, eu apresento meus pedidos ao Senhor e aguardo. O Senhor vai lutar por mim. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Vou subir agora essa live. Você não pode perder esses próximos dias. Como eu te falei, nós vamos ficar 11. Então tem mais 10 dias aqui lendo Salmos. Você não pode perder o livro de Salmos, que muito a gente vai aprender aqui nas Escrituras. Estamos aqui, praticamente no meio da Bíblia, Minha Bíblia é aberta aqui, no finalzinho dela tem os estudos aqui, então praticamente no meio, chegamos em Salmos. Que coisa maravilhosa é ver que nós vamos dar frutos por estarmos plantados junto às águas. Nossa frase de hoje, plantado junto às águas. Vou subir essa live agora, comenta,
te peço um favor, me ajuda nisso, marca muita gente nessa live e fala, você precisa estudar o livro de Salmos, marca vários arrobas de várias pessoas que você conhece e até de quem você não conhece. Deus abençoe você. Hoje à noite, se você é mulher, é da Conectados, vai ter uma noite do pijama. Eu acho que as inscrições já estão encerradas, então se você está inscrito, se você conseguiu a tua vaga, você vai para a noite do pijama hoje. E amanhã, mulherada, 6 da manhã, todo mundo da Conectados acordada para a gente continuar dentro do livro de Salmos. Deus abençoe o teu dia, fica na paz do Senhor. Vou subir agora essa live, vou escrever plantado junto às águas. Marca muitas pessoas, pelo menos umas 10. Marca pelo menos umas 10 cada um. Deus te abençoe, vamos mergulhar nos Salmos. O Senhor é conosco. Fica na paz de Deus. Até amanhã, 6 da manhã.